Nós estamos num momento de transição, mudança de ciclo. Estamos saindo do ciclo 2023, isso já aconteceu já há alguns dias, e estamos finalizando a primeira semana de 2024. É um momento importante, é uma ocasião importante para que você possa refletir sobre as suas caminhadas, as suas jornadas. E nós temos muitas jornadas. Você tem, por exemplo, a sua jornada profissional. Essa é a ocasião adequada para você pensar. Como é que foi a sua vida profissional no ano de 2023? Como é que você tocou os seus negócios em 2023? Quais foram os seus sucessos? Quais foram os seus fracassos? Agora é a hora, e eu creio que está terminando essa hora, terminando a primeira semana, de você fazer uma revisão. O que você pode fazer melhor do que você fez o ano passado na sua vida profissional? Na sua jornada enquanto membro de uma família? O quanto você foi útil para o bem-estar e para a felicidade da sua família em 2023? O que você pensou? E se não pensou, não demore a pensar, a decidir e traçar as metas para que você possa ser alguém mais eficaz, alguém mais eficiente em colaborar com a felicidade da sua família. Não importa se você é pai, mãe, filho, filha, avô, avó. O que você pode fazer melhor do que você fez o ano passado? No que diz respeito à sua jornada em busca de saúde, é uma jornada que aqui na Terra sempre vamos estar buscando. Como você cuidou do seu corpo em 2023? Quanto você fez de exercício físico? Quais os cuidados que você teve em relação àquilo que deveria comer ou não, beber ou não? Agora é o momento oportuno para você refletir, pensar, traçar metas para 2024, para que neste ciclo você possa buscar mais do que você buscou no ano passado, melhorar a sua saúde. Mas nós estamos num templo. Aqui é o lugar da gente falar sobre a jornada mais importante, mais relevante de todas as outras jornadas. A nossa caminhada com Jesus. Qual a distância você esteve de Jesus na sua caminhada no ano passado? Até que ponto você entende que a sua caminhada, a sua jornada espiritual foi boa no ano passado? O que você está planejando, o que você está pensando para que a sua jornada espiritual no ano de 2024 seja melhor do que você fez no ano de 2023? Quando a gente vai buscar um referencial bíblico para uma caminhada com Jesus, não existe nenhuma outra história, nenhuma outra caminhada mais adequada do que a história do povo de Deus desde o Egito até a entrada na terra prometida. Ali nós encontramos exemplos, histórias, que ajudam-nos a entender a nossa própria caminhada espiritual. Eu quero convidá-los para que abram a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. Nós vamos aí em Números 21, apenas a partir do capítulo 21 até o capítulo 25, vamos navegar sobre um ponto da caminhada do povo de Deus. Com a sua Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Grande Pai, grande Senhor que estais nos céus, a Tua palavra será aberta neste momento. Suplicamos para que aquilo que nós formos buscar na Tua palavra possa ser útil para a melhoria da nossa caminhada com Jesus neste ano. Pedimos por Jesus. Amém. No ponto em que nós vamos estudar hoje, vamos refletir dessa caminhada hoje, já fazia muito tempo que o povo de Deus tinha saído do Egito, 40 anos. Neste ponto, já fazia muito tempo que eles tinham recebido de Deus as tábuas da lei. Aqui, a partir do capítulo 21,
A gente já não encontra mais um amontoado de gente como aquele povo que saiu do Egito. Agora não. O povo de Deus já constituía um exército. Dê uma olhada, eu não vou ler por enquanto, verso por verso. Se você der uma olhada no capítulo 21, você vai ver pelo menos as últimas vitórias. A vitória do exército de Deus sobre o rei de Arade. No verso 21, a vitória sobre o rei de Esbom. No versículo 31, a vitória do exército de Deus sobre Og, rei de Bazã, um dos reis mais poderosos do Oriente Médio naquela época. Era um exército praticamente invencível. No ponto que nós vamos estudar aqui agora, o povo de Israel já estava acampado às margens do Rio Jordão. Às margens do Rio Jordão. Eles já bebiam água do Rio Jordão, eles já se banhavam no Rio Jordão. No ponto que eles estão vivendo, aqui a partir do capítulo 21 de Números, eles não precisavam mais acreditar nas palavras dos profetas que diriam que Deus iria dar para eles uma terra que mana leite e mel. Eles não precisavam mais acreditar em profecia, porque eles já estavam vendo, eles já enxergavam a terra que manava leite e mel. Eles não precisavam acreditar nas palavras proféticas que Deus faria deles um exército invencível. Eles eram um exército invencível. E a razão pela qual eu escolhi esse texto, para que a gente possa refletir hoje, porque eu creio que o ano 2024, nós estamos numa circunstância muito parecida. Nós já estamos no final do jogo. A gente já sabe, nós vimos isso nas músicas que cantamos, que Jesus está voltando. É um jargão antigo na igreja, mas é gostoso ouvir. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Nós já conseguimos, nós não precisamos mais de profecias para dizer que no final dos tempos a violência vai se avolumar de forma que vai nos deixar doentes. Isso já está acontecendo hoje, a gente já vê. A gente não precisa mais de profecia para falar de terremotos, de guerras, rumores de guerras. Basta um clique no celular e você vai ver falar de guerras em praticamente todos os continentes do planeta. A gente já não precisa mais de profecia para vir falar para a gente que no final do tempo vai ter pandemias e pestes. Nós acabamos de sair de uma pandemia que ceifou a vida de milhões de pessoas. Ou seja, nós já enxergamos o fim. Então nós estamos numa situação muito parecida com a situação do povo de Deus. Agora nós não podemos esquecer que Satanás não desanima de buscar o fracasso do povo de Deus. Aqui na história do povo de Deus, já fazia 40 anos que Satanás estava perdendo todas as batalhas. Desde as pragas do Egito, onde ele foi derrotado de uma forma assim absurda. Durante os 40 anos da caminhada, ele perdia todas as batalhas. Jesus sempre era vencedor, Miguel sempre vencia. O inimigo já sabia que o povo de Deus iria sim entrar na terra prometida. Ele sabia, ele tinha certeza. Ele sabe que pode acreditar nas palavras de Deus, então ele sabia que aquilo iria acontecer. No entanto, ele sempre procurava, ele não desanima em tentar fazer com que a maior quantidade possível de filhos de Deus possam perder a sua salvação antes de entrar na terra prometida. E agora no capítulo 22 de Números, dá uma passada aí na folha da sua Bíblia, você vai ver que Satanás desanima de tentar achar exército para vencer o exército de Israel. Não daria certo, não funcionava mais. Satanás agora muda de estratégia. Ele estimula Balaque, para que Balaque contratasse Balaão, um suposto profeta de Deus, para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Agora, Satanás queria trazer maldição para o povo de Deus. E se você der uma olhada aí na sua Bíblia, ele tentou uma vez, no capítulo 22, no capítulo 23,
não tinha dado certo, Satanás tenta de novo, e Balaão tenta amaldiçoar o povo de Deus, não deu certo. Se você virar uma página aí no capítulo 24 de Números, Satanás tenta pela terceira vez trazer a maldição para o povo de Deus, mas ele não consegue. E ele não consegue, e isso eu quero dizer para você hoje, que está aqui na igreja. Por mais que Satanás venha tentar trazer maldição na sua casa, ele não vai conseguir. A Bíblia nos dá convicção de que Satanás não consegue trazer maldição para nossas casas. Amigos, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, e o guarda e o livra. É impossível, e a Bíblia me dá garantias do que eu estou falando. É impossível Satanás trazer uma maldição para a sua casa, a menos que você mesmo abra a porta e o convide para entrar. Aí, Deus lhe concede o livre-arbítrio, e aí, infelizmente, você pode trilhar pelos caminhos da maldição. Mas não adianta, se você estiver ao lado de Jesus, a maldição não chega na sua casa. E Satanás bem que poderia ter desanimado, né? Não, agora não tem jeito. Eu não consigo vencer esse povo na guerra, não adianta amaldiçoar, eu vou desistir. Você pode ter muitos adjetivos pejorativos para o diabo, mas chamá-lo de desanimado e chamá-lo de preguiçoso, isso infelizmente nós não podemos chamá-lo. Ele não desanima, já tinha perdido todas. Agora Satanás traça a última estratégia, uma estratégia que foi elaborada para dar errado. Sabe aquela estratégia que é feita para dar errado? E Satanás agora faz uma estratégia que não ia dar certo, não tinha como dar certo. Ele ia lutar contra o ponto forte do povo de Deus. Só que a Bíblia me diz que, infelizmente, o resultado foi diferente do que deveria ser. Está no livro de Números, capítulo 25, e eu gostaria de ler com os irmãos alguns versos. Capítulo 25 de Números. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. É lógico que eles não iriam, mas não é isso que a Bíblia diz. E o povo foi, comeu e se inclinou aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Era óbvio que aquilo não iria acontecer, era óbvio que aquela estratégia de Satanás ia dar errado. Era o povo de Deus, um povo que recebeu das mãos do próprio Deus a sua lei, um povo que sabia e era conhecido por ter a Deus sobre todas as coisas, um povo que não adorava imagens de esculturas, estava lá no seu segundo mandamento. Era óbvio que não ia dar certo, mas deu. E o resultado, no verso 9, lá no verso 9, e os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil. Se fosse 3 já era muito. Se fosse 100 já era um número absurdo. Mas 24 mil jovens do povo de Deus perderam a vida e perderam a salvação depois do jogo terminado. Já tinha passado os 45 minutos do segundo tempo, eles já estavam nas margens do Rio Jordão, era só atravessar. E 24 mil pessoas perdem a vida e a salvação. Inacreditável. Como aconteceu isto? Eu aconselho vocês a dar uma olhada no livro Patriarcas e Profetas, página 478. A irmã White conta que eles estavam habitando num lugar maravilhoso. Ela diz que eles estavam desfrutando o clima dos trópicos. A escritora adventista Ellen White, ela diz, num dos versos que ela escreve, eu gostaria de ler: com alegres corações e fé renovada em Deus, os exércitos vitoriosos de Israel haviam voltado de Bazã, já haviam ganho posse de valioso território, estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. De onde estavam,
do lado oriental do Jordão, entre o rio e o alto tabuleiro que estiveram a atravessar, havia uma planície com vários quilômetros de largura, que se estendia a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Ali florescia o citim e a acácia, dando à planície o nome de Vale de Citim. Foi ali que essas cenas aconteceram. Como é que aconteceu? Como é que isso na prática aconteceu? Num determinado dia, Moisés, Josué e os demais líderes estavam reunidos, já há muito tempo reunidos, preparando a estratégia para atravessar o Rio Jordão. Algumas moças moabitas, lindas moças moabitas, elas apareceram nas extremidades do arraial. E elas conversaram com os soldados que estavam ali de guarda, jovens bonitas, roupas sedutoras, trazendo joias bonitas com pedras que brilhavam os olhos dos soldados. E elas disseram que queriam dar uma volta dentro do arraial, de uma forma furtiva, não ia causar reboliço, elas só queriam conhecer. Os soldados não acharam nada demais elas entrarem. Chamaram os capitães, porque eles não podiam dar ordem sozinhos, os capitães autorizaram. E aquelas moças entraram, circularam por todo o arraial, furtivamente. Os olhares dos homens israelitas, obviamente, se voltavam para elas, eram bonitas, mal vestidas. E aquilo aconteceu praticamente uma manhã inteira. No segundo dia, um número maior ainda de moças moabitas. Agora trajando roupas mais sedutoras ainda, e trouxeram joias as mais bonitas ainda. E elas circularam pelo arraial. No segundo dia, os jovens agora já conversavam com elas. Agora já tinha diálogo entre jovens israelitas, do povo de Deus, e as moças moabitas. No terceiro dia já tinha namoro entre moças moabitas e jovens do povo de Deus. As moças israelitas, percebendo que estavam perdendo terreno, estavam perdendo seus namorados, também procuraram imitar as moabitas, na forma de vestir, na forma de se enfeitar. Era óbvio que isso iria acontecer. Enquanto isso, Moisés, Josué, guardados, estudando como atravessar o Rio Jordão, esperando só receber a última ordem de Deus para atravessar o Rio Jordão. E no arraial, agora, cada dia um número maior de moças. Algumas já traziam rapazes que namoravam com as moças israelitas. No final da primeira semana, elas já traziam presentinhos para os jovens namorados, os filhos de Deus. Traziam pequenos ídolos de ouro, prata, coisa pequena. Para eles é como se fizesse parte do folclore local. Tão pequena que eles não tinham problema em ter e usar e até guardar. Na segunda semana, e aí a Bíblia já mostra para a gente de uma forma clara, já tinha prostituição dentro do arraial. Amigos, é importante. Prostituição dentro do arraial do povo de Deus. Prostituição aberta. E o pecado, quando ele entra, ele se espalha numa velocidade assustadora. Ele entra furtivamente, a irmã White diz isso na página 480 do livro Patriarcas e Profetas, ele entra furtivamente, mas depois ele se espalha, a partir do momento que os pecadores não têm mais medo de mostrar o pecado. Dê uma olhada na sua Bíblia, eu não vou ler, capítulo 25, verso 6, a ponto de príncipes, hebreus príncipes, traziam prostitutas, todas decoradas, moabitas, para dar de presente para os seus irmãos, dentro do arraial, e circulavam assim, abertamente, tranquilo, ninguém tem nada com isso, nada a ver, nenhum problema. Na terceira semana, a irmã White deixa claro que isso foi um plano elaborado por Balaão, profeta do diabo. Na terceira semana, aquelas jovens agora já fazem um convite para os jovens do povo de Deus. Elas queriam que eles fossem lá na sua terra, porque eles tinham tido uma boa colheita, para que pudessem agradecer os seus deuses pela colheita boa que eles tiveram. Aí você
A gente pensa quando está lendo a Bíblia, não, mas não vão, não vão. Sabe, a gente até conhecendo a história, fica parecendo um corintiano torcendo no replay, né? O jogo já acabou e eles ainda torcem ainda na repetição do jogo. A gente, não, eles não vão, é lógico que eles não vão. Mas a Bíblia diz que eles foram. Eles foram. Chegaram lá, eles beberam. Chegaram lá, eles adoraram Baal Peor, um ídolo que representava o diabo. Amigos, nós estamos falando de filhos de Deus. Rapazes e moças, filhos de Deus, do povo de Deus, prontos para entrar na terra prometida. 24 mil. Você pode pensar assim, aqueles que morreram, que fizeram isso, é aquele povo mais fraco, né, dentro do arraial, aquele povo que não levava a religião a sério. Alto lá. Dê uma olhada no que diz a irmã White, ou até mesmo a Bíblia, no capítulo 25 de Números. Príncipes do povo de Deus. 24 mil, entre eles, a maioria eram líderes do povo de Deus. Perderam a sua vida, desgraçaram a sua salvação, depois do jogo terminado. Essa história tem que servir de referência para a nossa vida espiritual no ano de 2024. Nós temos que abrir os nossos olhos. O inimigo sempre trabalha com essas estratégias, a estratégia do óbvio. É óbvio que não vai dar certo, mas ele vem e sabe que dá certo. O inimigo sempre trabalha com coisas pequenas. Amigos, em 2024, abra o seu olho para pecados pequenos. Aquele pecado que você, não, isso aí nada a ver, nenhum problema. Cuidado, abra o seu olho. Abra o seu olho com o óbvio. Um exemplo muito simples. Você pode pensar assim, o inimigo nunca iria atentar contra o povo da igreja adventista em relação à guarda dos mandamentos. É óbvio que ele não vai tentar. Você pode perguntar a qualquer um aí na rua aí, ó, qual igreja guarda os mandamentos de Deus? Até por deboche eles vão dizer, isso aí é a igreja adventista. E na verdade isso nos dá uma grande alegria, né? Quando a gente lê Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fala, a característica da igreja de Deus que tem a guarda dos mandamentos e a fé de Jesus, a gente fica bastante feliz porque nós nos enquadramos ali. Apesar de que nós acreditamos que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça. A nossa salvação aconteceu sem nós fazermos nada, na cruz do Calvário, nós temos convicção disso. Mas nós também cremos, como Jesus falou no livro de João, capítulo 14, verso 15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Por isso nós somos felizes de ser chamados de povo que guarda os mandamentos de Deus. Agora a grande questão é, nós estamos guardando mesmo? Nós estamos levando a sério mesmo os mandamentos de Deus? Não terá outros deuses diante de mim. Quando você pega esse mandamento e lê com base nos seus projetos para 2024, realmente você leva a sério o mandamento, não terá outros deuses diante de mim? Não vou citar todos os mandamentos, mas não matarás, não adulterarás. Não da forma como os fariseus acreditavam, mas na forma como Jesus pregou, que deve ser a forma correta. Como nós estamos considerando os mandamentos de Deus? Você pode pensar, não, é óbvio, Satanás não vai tentar mexer com o adventista em relação ao mandamento, vai mexer com todas as igrejas. Cuidado, Satanás sempre ataca pelo óbvio. Guarda do sábado. Você pode perguntar a qualquer um aí na rua que entendeu um mínimo de religião. Quando você perguntar qual igreja que guarda o sábado, todo mundo vai dizer, adventista do sétimo dia. Esse povo guarda o sábado. Amigos, a grande pergunta, você, eu, nós estamos realmente guardando o sábado? Já pensou que vergonha de Satanás tragar a nossa vida espiritual exatamente por um assunto que é a nossa bandeira? E isso pode acontecer. Satanás usa o óbvio para destruir almas que pertencem a Jesus. Eu quero falar agora para os membros dessa igreja local de Valadares. Quando a gente fala em fidelidade, a gente pensa assim, não, fidelidade é com a igreja central de Valadares. Isso Satanás não vai ganhar essa guerra.
Nos últimos 2 ou 3 anos, só de investimentos em reformas, em equipamentos, essa igreja gastou mais de 600 mil reais. Não temos ninguém, nenhuma família rica que doa 200 mil aqui na igreja, não tem. Tudo é de oferta pequena. Amigos, nenhum dia faltou dinheiro. Nenhum dia faltou dinheiro, porque essa igreja é fiel nas ofertas. Dízimos. Apenas do final da pandemia para cá, o dízimo dessa igreja dobrou. Amém por isso. Aí você pensa assim, não, então Satanás não vai mexer conosco em relação à fidelidade do Senhor. Abra o seu olho. Por trás do sucesso da igreja que você frequenta, pode existir o meu fracasso. Eu tenho que fazer uma avaliação do meu dízimo, da minha oferta. Não adianta eu fazer parte de uma igreja fiel se eu sou infiel no meu dízimo e na minha oferta. Não adianta o povo de Deus entrar na terra prometida, porque entraram, a Bíblia diz que eles entraram na terra prometida, sendo que 24 mil jovens ficaram para trás. Para aqueles 24 mil, pouco importou o povo de Deus ter entrado na terra prometida. Amigos, nós somos uma igreja conhecida como uma igreja que leva a sério o corpo como templo do Espírito Santo, naquilo que nós nos alimentamos. Eu acho interessante que no ano passado nós tivemos aqui uma profissional de saúde no curso Como Deixar de Fumar. Não era adventista. Acho que nunca tinha entrado na igreja. E ela estava falando aqui que os fumantes deveriam cuidar da sua saúde e deveriam comer alimentos saudáveis. E ela falou assim, se vocês não sabem o que é alimentos saudáveis, procure os membros dessa igreja aqui, porque eles entendem de alimentação saudável. Fiquei pensando, essa mulher nunca entrou aqui na igreja e já fica falando que nós nos alimentamos de alimentação saudável. A grande pergunta é, na minha casa, na minha geladeira, naquilo que eu como, na forma como eu trato o meu corpo, de acordo com o que é previsto na Bíblia e no Espírito de Profecia, eu levo a sério essa placa, essa marca de cristãos que leva a sério o cuidado com o corpo? Repito, não adianta o povo de Deus entrar na terra prometida, não adianta para esses 24, não adiantou o povo de Deus atravessar o Rio Jordão e se tornarem vitoriosos na terra prometida, eles ficaram para trás. Amigos, cuidado com o óbvio, abra o olho. Não, por aí Satanás não vai atentar a minha vida, porque nesse ponto aí nós somos fortes. Cuidado com o óbvio, e cuidado com coisas pequenas. Novembro do ano passado eu terminei de ler um livro, não era um livro religioso. O livro chama Conquistadores, e conta a história da conquista dos navios de Portugal, onde eles conquistaram a parte da América, a África e parte da Ásia. Eram navios invencíveis, uma história interessante de como eles conquistaram quase que o mundo inteiro. Uma outra curiosidade é que as caravelas portuguesas não eram afundadas pela artilharia inimiga. Eles tinham uma artilharia embarcada, poderosíssima, e eles venciam todas. Ninguém conseguia afundar um navio português. Por isso que eles foram vitoriosos. Só que quando você lê o livro, você vai lendo o livro, você percebe que de cada 20 navios que saía de Lisboa, esquadra de 20 navios, normalmente saía 20, 25 navios. Quando voltavam, daí 1 ano e meio a 2 anos e meio, só chegavam em Lisboa 6, 7, 8 navios. Os outros todos tinham afundado. Aí você pensa, mas se ninguém conseguia afundar esses navios, como é que eles afundavam? Aí você vai estudar, e está lá no livro. As madeiras europeias têm uma largatinha chamada gusano. Ela é tão pequena que quase não dá para a gente enxergar essa largata. E os navios eram construídos com madeiras que tinham essas largatinhas. E elas ficavam comendo a madeira do navio. Faziam buracos tão pequenos que não dava para ninguém enxergar os buracos. Mas a água entrava. No início, os marinheiros conseguiam tirar a água e jogar para fora do navio. Mas com o tempo era impossível. E os navios eram afundados pelos minúsculos, quase que invisíveis, gusanos. Meu amigo, meu irmão, nós estamos numa hora mais oportuna do que nunca
de levarmos a sério o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 55. Eu vou terminar com esse verso, quero convidá-los que abram a Bíblia em Isaías 55. Nós não estamos num tempo para brincadeira. Você não deve brincar na sua vida profissional, não deve. Você não deve brincar no cuidado com o seu corpo, não faça isso. Você não deve brincar em ser ou não ser útil para a sua família. Mas, mais do que tudo, abra os olhos para o cuidado para a sua vida espiritual. Apocalipse capítulo 55, verso 6. Desculpe, Isaías, até porque Apocalipse não tem, né? Obrigado. Isaías 55, verso 6. Tem a vontade de falar sobre o Apocalipse, né? Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Leve a sério isto. Se você está aqui na igreja hoje, no primeiro sábado de 2024, não interessa a sua situação espiritual. Por mais fraco que eu ou você possa estar, mas você está na igreja. Você ainda pode avistar a Jesus. Você ainda pode se encontrar com Jesus, porque você está aqui. Infelizmente, tem muitos daqueles que já frequentaram essa igreja no passado, hoje eles não têm mais como buscar ao Senhor. O Espírito Santo já não consegue mais impactar o seu coração. Mas nós ainda conseguimos. Nós ainda conseguimos buscar, porque Jesus ainda está diante de nós. Que nós possamos ser vencedores em 2024. Não só na vida espiritual, como também na vida profissional, na nossa vida no cuidado com o corpo, na nossa vida familiar, na nossa vida no meio social, em todas as características e variáveis de nossa vida, mas principalmente, que na vida espiritual, nós possamos estar pertinho de Jesus. Amém? Amém.